Vamos sentando aí também para escutar a história dos últimos acontecimentos da minha peregrinação. Achei finalmente o lugar para contar para vocês tudo o que aconteceu desde o vídeo que antecede esse, o vídeo que fala sobre eu ter parado o caminho. Um grande spoiler para vocês, eu estou a um dia de chegar em Santiago e eu acabei postando algumas coisas lá no Instagram. Ó, já comecei pegando coisinhas para mexer enquanto eu falo com vocês. E passaram-se 3 semanas, eu acho, do último vídeo, não me lembro. E esse vai ser um vídeo parecido com aquele, eu não vou editar, eu não vou cortar. Você pode colocar aí no 1.5 de velocidade, ou pode deixar seu celular guardadinho no lugar e só me escutar, se você quiser. Também quero agradecer todas as mensagens que vocês mandaram. Eu acredito que eu respondi todo mundo. Quem eu não respondi, você marca lá alguma coisa para eu ler sua mensagem. Mas uma das coisas que mais me marcou em todas as respostas foi: eu também estou cansada. Esse vídeo chegou em mim e eu também me sinto assim. Isso me lembrou um fato da minha vida. Tudo isso entre aspas. O quanto que eu trazer ali o que eu estava sentindo naquele momento de dor, de cansaço extremo, de falar, chega, não estou aqui para isso, que é uma sensação que chega na gente nas peregrinações, não tem como, vai chegar, principalmente nas mais longas, porque o cansaço bate, a dor bate, e o que eu compartilhei com vocês ali foi muito íntimo, sabe, muito pessoal. E esse aqui também vai ser. E não são vídeos fáceis de fazer, porque você tem que abrir teu coração, se expor mesmo e é assim que é. Então, para você que sentiu a mesma dor que eu senti, tamo junto. Tamo junto. Tem uma frase que o pessoal fala assim de caminho de peregrinação. Quando fala assim, eu falei que você conseguia, não falei que seria fácil, algo assim. Porque uma das grandes questões da minha cabeça foi: ô Deus, oi, sou eu de novo. Ah, por que raios você me chamou aqui para me dar uma dor dessa? Para eu sentir essa dor, essa... Cara, peregrinação é minha vida, se tornou minha vida. Eu sou Banlande, mais conhecida como Andressa Kelly, eu fundei o Caminhar para Dentro. Eu sou terapeuta, me tornei guia de peregrinação e conduzo imersões terapêuticas, retiros e estudo sobre peregrinação. A peregrinação, a caminhada de longa distância, ela é a minha medicina, no sentido de que é assim que eu passo os ensinamentos para as pessoas. Eu recebo, transformo e passo de uma maneira que as pessoas conseguem compreender, não importa o nível delas. E isso é uma coisa que eu fiquei pensando bastante, o quanto que a minha fala faz as pessoas falarem sobre elas, o quanto que reflete, né? Isso é uma das leis do universo, mas não vou ficar aqui focando em dar aula não, eu quero focar em contar o que aconteceu. Mas não tem como eu ir para lá e ir para cá. E isso é uma das coisas que eu prometi para Jesus lá em Lourdes. Tá bom, eu vou falar mais. Tá tendo uma feira na cidade que eu tô. Padrão. Eu vou falar mais. Eu vou falar mais. Mas Banlande, você já fala tanto. Não aqui. Não no Instagram. Eu falo bastante nas imersões, nos grupos de estudo, nos grupos de áudio, no Spotify. Se você gostou de mim, convido você a me procurar em alguma dessas redes. Porque é onde eu me sinto segura. Porque, de certa forma, dizer esse tipo de coisa te coloca como se estivesse como que é o nome? Um palco. Como se eu estivesse sendo vista. Eu mesmo estou gravando, escolhi esse lugar porque acho que eu sou a única pessoa aqui que subiu 101 degraus para ver um local onde supostamente Tiago, ou Little James, Tiaguinho, pregou.
Eu acho que foi Tiago, mas a capela se chama Tiaguinho. Os especialistas aí que dêem um Google e pesquisem. Porque isso é uma das coisas, eu acho muito legal os vídeos que as pessoas fazem contando história dos lugares e tal, mas eu não sou essa pessoa, eu não vou aqui contar a história historicamente, mas eu vou contar a minha história para que você escute a sua história e através de você falar a sua história, você se transforme como eu me transformei. Mas você se transformou do quê? De uma pessoa que buscava, 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 em algum momento eu não queria mais estar aqui. Isso é um gatilho. E foi esse pensamento que me assustou. A partir disso eu recebi o chamado para o caminho da fé. E a partir do meu primeiro caminho da fé, eu fiz o segundo e minha vida inteira mudou. E eu saí de uma carreira que não fazia mais sentido para mim, uma carreira bem sucedida, para construir um projeto do zero que não existia no mercado. Hoje existem várias pessoas que fazem. E isso é legal porque Deus é tão da hora que ele deixa na nuvem, vou falar assim, na nuvem, todas essas ideias que ele precisa que a gente faça. Então, se pensar o que Jesus foi, os discípulos e todos os outros santos, e todas as energias, e todos os padres, e todas as madres, e todas as pessoas de diversas religiões, estou falando que foquei no catolicismo, mas de Umbanda, do espiritismo, do holístico, das mulheres sábias, se eu esqueci de alguém, me perdoem, porque eu vou falando, eu vou ficando emocionada e eu vou esquecendo. Todas as pessoas que falam de autoconhecimentos, os mestres xamânicos, Vedanta, somos instrumentos para falar e conectar as pessoas a Deus. Então eu sou esse instrumento, Senhor. E aí eu falo, me usa. E aí ele me joga numa peregrinação, me bota um sonho no meu peito e faz isso aqui, ó. Isso foi o que aconteceu com os meus 1.500 quilômetros. Jesus pegou e falou, não, querida. E talvez esse tenha sido o grande plano dele, para eu chegar nesse nível que eu tô agora, de botar a câmera aqui e falar. Falar o que eu sinto. Não quer dizer que tá certo ou que tá errado, mas se você sentir no seu coração que o que eu falo é uma verdade, tamo junto. E aí Deus é tão inteligente, falando de novo, o universo, sei lá qual nome que você dê para essa força maior, deusa, Pachamama, Pai Céu, Mãe Terra, que ele vai deixando as ideias. E aí quando eu fui lá e canalizei o caminhar para dentro, outras pessoas em diversos locais também estavam... E por que não unir tudo? Porque a peregrinação, ela é uma prática terapêutica. E eu uni isso, falei, porque eu entendi que quem eu buscava no caminho da fé, eu buscava um grande peregrino que fosse com cajado, um Gandalf da vida, que fosse me ensinar tudo que eu precisasse saber da vida. Porque eu tinha uma busca nessa figura masculina. É só você assistir o vídeo 1 que você vai entender o que eu estava buscando, que eu encontrei aqui. E eu fiz o caminho e não encontrei esse grande Gandalf, ou Dumbledore, ou Xavier, para me apoiar. Eu sou nerd, gente. Não achei essa grande figura. E eu sempre procurei essa grande figura, um mestre que pudesse me ensinar. E aí porque o caminho ele vai trabalhando em você tempos e tempos depois. Isso aqui é uma elaboração que eu vou escutar várias e várias vezes depois. Depois de meses, eu acho que depois de 1 ano, eu fui entender que quem eu buscava no caminho da fé era eu mesma. E aí nasceu o caminhar para dentro, quanto uma prática terapêutica. Então hoje eu guio pessoas. E o que eu faço? Eu não estou fazendo merchan e propaganda não, tá? A gente vai chegar no ponto. Mas eu também posso fazer. Esse é meu canal, eu faço o que eu quero. Lembre-se, eu faço o que eu quero. E aí tá alinhado com Deus e aí a gente vai. Eita. Quando eu criei isso aqui, foi porque eu precisava de muita ajuda no meu caminho da fé e eu não tive essa ajuda. Várias coisas aconteciam e eu não tinha ninguém. Tinha uma pessoa que caminhou ali comigo,
Mas ela não era terapeuta, mas a gente se terapeutizou ali, foi muito bom. E e aí eu criei as imersões e é um sucesso, eu sou uma referência no caminho da fé nesse sentido, eu sou a única pessoa que é cadastrada, credenciada, que faz esse trabalho dessa forma, e eu sou a única pessoa que faço caminhar para dentro, porque cada pessoa faz o seu tipo de trabalho, eu conheço pessoas incríveis, eu tenho o prazer de ser amiga dessas pessoas incríveis, que entenderam e fazem também um trabalho terapêutico durante a peregrinação. E, gente, eu agradeço e eu honro a vida de vocês, porque tem tanta gente caminhando, e se a gente puder ser ferramenta de Deus para ajudar quem quer ser ajudado, isso é incrível. E eu queria deixar aqui, foi indo nesse ritmo aqui esse vídeo, porque não é um trabalho fácil, porque a gente fica muito tempo junto com a pessoa, né? Quando a gente está fazendo terapia, a gente está ali uma vez por semana ou 2 vezes por semana dentro de um ambiente fechado, com ar-condicionado e tudo. A peregrinação não. Nós, terapeutas, estamos o dia inteiro com as pessoas, a gente dorme, acorda, come junto. Então, é tudo muito intenso. Então, a peregrinação, ela torna tudo muito intenso. Mas como é que caminhar pode ser tão intenso assim? É uma prática ancestral. E eu prometi para Jesus, lá em Lourdes, que eu vou falar mais disso aqui. Porque aqui você me assiste na televisão, você bota para me assistir e sai andando, sei lá eu onde você vai me escutar, se você vai me ver no celular, no computador. Eu estou disposta. E eu acho que isso foi uma grande virada de chave ali, porque as grandes partes que estavam doendo em mim, eu sempre sinto várias dores quando eu estou peregrinando, mas os pés, né, que é o que leva a gente para os nossos sonhos, para o nosso futuro, eram as maiores fontes de dores ali. E eu fui elaborando todas essas dores, até que eu cheguei naquele vídeo que eu falei, eu tô cansada. E eu sigo cansada, gente, porque hoje é o dia 51 da jornada. Eu caminhei 41 quilômetros. Oh, 41 dias. Eu falei que não vai ter edição. 41 dias. Por que não vai ter edição? Porque se eu for editar esse vídeo e colocar imagens, não sei o que lá, eu não vou postar nunca, porque eu sei, eu me conheço. 41 dias caminhados hoje. Eu ainda não terminei o dia de caminhada, eu vou caminhar mais 10 quilômetros hoje. Mas eu quis aproveitar a energia desse lugar, onde um discípulo pregava, onde um discípulo falava para as pessoas que queriam ouvir, tinham ouvidos para ouvir e olhos para ver, coração para sentir, sobre o que a gente entendia como certo, ou como amor, ou como paz, ou como verdade. Conheça a verdade e ela os libertará. E isso também é um tema que mexe muito com a minha cabeça e aí eu vou ter que dividir, porque aqui vamos chegar agora na parte que eu quero chegar. Aliás, a minha grande inspiração desde sempre era Jojo Onuti. E aí esses dias eu tava caminhando e falando, gente, por que eu não faço? É só falar. Eu tenho muita responsabilidade na minha fala, porque eu vi o quanto que eu atinjo as pessoas. E o quanto as pessoas sentiram o que eu falei. E eu nunca achei que eu fosse alcançar esse tipo de gente, alcançar tanta gente. Só de lembrar que um dia eu fui na TV e não deu tempo, a guerra atrapalhou eu falar. Uma guerra em Israel atrapalhou eu falar sobre Jesus e Maria. Olha só. Aqui eu entendo que só eu posso me atrapalhar. E o que me atrapalhou lá atrás? As minhas dores. Então as minhas dores me fizeram parar. E aí o que aconteceu? Bora lá. Eu estava em Lourdes. Eu não entrei na piscina, porque eu fui no dia seguinte, eu voltei lá no dia seguinte, no horário. Então eu fui, gente, eu fui. Eu fui no horário, era até às 11, eu cheguei 10, 10 e pouco. E aí já tinha encerrado, tinha um monte de gente lá dentro. E aí eles fecharam antes da hora para poder entrar. Só que depois desse vídeo, se você não sabe que vídeo é esse, vai aqui no perfil, assiste, que é um meu desabafo, porque eu parei via Podienses, no caminho de Santiago. Eu voltei pro hotel, depois daquele... começou a chover um monte.
Eu terminei o vídeo, desci pro santuário, desabou uma chuva, quase que eu fui pegar aquela chuva, tipo assim, já que eu não vou entrar na piscina, eu vou pegar a chuva daqui, mas eu não gosto do frio e nem de água fria. E aí eu fui voltando. E eu postei, e acho que horas depois eu recebi uma mensagem da Florence, que foi a pessoa que me inspirou a fazer Lourdes, e ela falou: como que eu posso te ajudar? Assisti seu vídeo. Como uma das milhares de pessoas que mandaram mensagem, mas uma das poucas que falou: como eu posso te ajudar? Porque a grande maioria foi tocado tão profundamente nas minhas palavras que as pessoas falaram delas. Então, olha que poder. Por isso que eu falo que eu tenho muita responsabilidade na minha fala. O que eu disse fez a pessoa acessar uma dor dela e ela escreveu para mim, me lembrou quando isso já aconteceu comigo e não sei o quê. E diversas outras pessoas falando: você consegue, vai mesmo assim. Ou outras falando: a vida não é como você quer, não. E outras acolhendo assim profundamente. E a Florence me mandou: como eu posso te ajudar? E aí eu comecei a chorar de novo, porque eu falei: eu não sei. Então olha que complexo, a gente claramente está pedindo ajuda e quando a pessoa fala: como eu posso te ajudar? Eu lembro que eu mandei esse áudio para ela, eu falei: eu não sei, eu não sei, não sei o que responder, o que, que pode me ajudar nesse momento? Eu quero que essa dor vá embora para eu poder caminhar. Mas eu sentia que não era mais para caminhar, porque estava estranho nas cidades, eu não conseguia compreender o roteiro, eu olhava e via que não tinha os albergues, para mim estava um bicho de sete cabeças, e quando não está claro o caminho... Aí eu falei: Pê, você conhece alguém que mora aqui, uma brasileira, um brasileiro que queira acolher em casa? Porque eu quero ficar quieta, eu quero deitar, eu não quero ficar pensando que eu tenho que tirar lençol da cama, montar a cama, café da manhã, eu quero simplesmente ficar em paz. E aí ela falou: não, não conheço, mas tem 2 conventos aí, tarará, e pá. Aí eu peguei, voltei pro hotel e fiquei olhando, gente, olhando Airbnb, porque já que eu ia descansar, já que eu decidi parar, eu falei: eu posso descansar onde eu quiser. Então eu poderia descansar lá em Oviedo, onde ia começar o Primitivo. Eu podia descansar em León, onde eu pensei em fazer São Salvador. Eu podia descansar em Lepuy. Falei: se eu voltar para Lepuy, em Belém, amei, posso descansar lá? E aí eu olhei no mapa e falei: e se eu for para Marseille, lá na Gruta da Madalena? Eu posso descansar lá, porque já que eu vou ficar parada, eu fico parada em qualquer lugar. Entendi como é que funcionava o esquema de trem. E aí nada claro, nada claro. Voltei pro hotel e antes de dormir eu falei: ô Deus, se vira aí. Mas, quando eu voltei, eu pensei assim: puxa, bem que a Florence podia me convidar para ir pra casa dela, né? Tipo assim, qual a chance disso acontecer? Ó, até parece, né? Mas como eu sou motociclista e eu tô acostumada as pessoas convidarem para entrar na casa, e isso como viajante é muito comum, quanto peregrina eu também tornei isso comum lá no Brasil, eu falei: por que não? Why not? Fui dormir e rezei para Maria Madalena. Falei, olhei de verdade Marcele, porque a Espanha estava muito caro o Airbnb. Falei, eu olhei Marcele e achei ok passar 5 dias assim parada, que foi o que eu planejei, ficar 5 dias parada. Já estava 2 lá em Lourdes, 5 dias, uma semana. E aí eu falei: Madá, só me dá um sinal. Sabe quando a gente fica pedindo sinal para Deus? Eu falei: um sinal, esse vírgula, que eu compreenda e entenda, porque às vezes o sinal a gente não entende. Oh! Me manda um sinal. Se for para eu ir aí, porque eu já estava planejando ir para lá no final da viagem. Fui dormir. Sonhei nada com nada, porque eu só sonho coisa pavorosa toda noite, é um horror. E aí o que acontece? Aliás, eu quero agradecer também aqui uma cliente que vai vir na imersão, que me deu sessões de cura, assim, energéticas. E minha gratidão para você. E agradeço de novo todas as mensagens, porque cada pessoa que me mandou uma mensagem falando: melhoras, descansa, você vai ficar bem, isso são rezas. Porque reza é a palavra falada, é a intenção, é o verbo, é o que está ali. Então, isso também me ajudou a me curar, a me ajudar. E aí eu acordei de manhã com uma mensagem da Florence. Florence,
que estava ali o tempo inteiro. O que eu vou fazer para ajudar essa gringa sozinha na França sem falar a língua? E ela me convidou para ir para casa dela. Gente, até eu que sou do rolê. Fiquei, é possível? É possível isso? É possível? É possível. E aí, ela falou, bom, eu tenho uma cama aqui, se você quiser vir aqui para casa, vem, você topa? Na hora eu falei, eu topo. Olhei o horário do trem, aí aquilo que é tão casadinho quando tudo dá certo, eu olhei o horário do trem, era tipo, sei lá, 8 da manhã, tinha um trem 12h50 que ia direto pra Marcela, chegaria 6 horas da tarde, ela ainda ia me buscar. Aí eu fui de novo no santuário para tentar o banho, a fila tava cheia, eu pensei, se eu poderia falar, sou peregrina, bababá, taratá. Talvez, não sei, eles iriam deixar, mas tinha tanta gente que eu calculei o tempo, fiquei olhando o tempo que demorava uma pessoa entrar e sair do banho. Eu sou racional, não tem como. Vai ter um corte, porque o despertador da água bateu na hora e parou de gravar. Só pra vocês não estranharem. E aí eu fui pra lá, gente. Então milagres acontecem. E eu achei tão maluco assim. Falei, caraca, gente, eu pedi pra Madalena. E eu vou pra Marcele. Eu mandei mensagem pra minha amiga e falei, olha, a gente tava combinando de se encontrar no final do mês. Falei, eu tô indo pra Marcele agora. Tipo, não bastante. Fui pra Marcele. Cheguei lá, acho que era uma quinta-feira. Quarta-feira, eu acho. Quarta-feira à noite. Isso. Quinta-feira, eu me como que fala isso? Eu me coloquei para descansar. O dia inteiro. Foi um dia que eu fiz gelo, pé para cima, acho que alguém viu e eu falei, vocês nem imaginam onde eu tô. Gente, eu voltei. A sensação é que assim, volta 2 casas, querida, para você poder ir para frente. Eu falei, ok, eu tô... Porque, gente, quando a gente se rende, fala, Deus, então tá bom. Como diz minha mãe, então tá bom, faz o que você quer, bababá, tá. Eu me rendi. E aí, quando eu olhei no mapa, Marcele tá tipo embaixo, numa linha reta, assim, de Le Puy-en-Velay. Tipo assim, incrível. Eu realmente voltei numa linha, assim, geográfica, imaginária da minha cabeça, pro mesmo lugar onde eu comecei. E aí, quinta-feira eu fiz nada. E aí, na sexta, ia ser feriado de 1 de maio. Olha como a gente tá... Tô contando bem para trás, então vai ficar meio confusa a linha do tempo aqui para mim. Era um feriado, né, Dia do Trabalhador, final de semana, eu acho. E aí a Florence e o marido dela foram incríveis e me levaram para passear em Saint-Marie-de-la-Mer, aonde supostamente as Três Marias chegaram lá. E a gente fez um tour, porque existe um caminho de peregrinação lá que eu estava de olho há um tempão. E aí isso vai ser um vídeo para outro momento, porque tem muita coisa para contar. De lá a gente fez Marcelle, talvez eu esqueça de algum lugar. Só sei que o ponto master foi a gruta. Por que a gente foi deixando para depois? Porque eu precisava descansar. E aí eu passei no osteopata, ela me avaliou, me colocou de repouso 4 dias, pediu para eu tomar um anti-inflamatório, porque realmente estava totalmente inflamado, não recomendou gelo e recomendou 0 caminhada. Só que eu e a Florência, a gente ficava dando umas voltinhas por aí, sabe? Então a gente foi em Saint-Marie-de-la-Mer, a gente andou, eu passei lá, como se fosse um marco zero de onde esse barco chegou, supostamente. E aí a história fica, sabe, dando voltas e voltas e voltas. E aí Marcelle, e aí de Marcelle a gente foi lá em Saint-Baume, na gruta. Então eu subi na gruta. E aí eu tava lá na gruta, assim, tipo, qual a chance? Eu vim para fazer o caminho de Santiago. Eu tô na gruta de Maria Madalena, onde ela passou os últimos anos, supostamente, os últimos anos da vida dela. Eu lembro que eu tava lá, assim, tipo, gente, eu tô aqui. Em 2022, Maria Madalena me chamou muito antes de Santiago. Em 2022. E aí eu tava lá, e eu falei, gente, como pode? Cara, é muito incrível. É muito incrível, sabe? Eu já tinha me visto naquele lugar e quando eu tava lá, e eu não quero ficar falando muito desse lugar, porque eu sei que tem muita gente que quer ir,
Talvez um dia eu faça um vídeo, não sei. Eu só conseguia pensar nisso. Eu tô aqui. Eu tô aqui. E aí me lembrou algo que eu disse no grupo de estudos, e o Caminhar para Dentro também, ele nasceu nesse ensinar, nesse compartilhar, que eu falei assim, gente, eu sou filha de uma costureira, manicure e de um motorista de ônibus. Eu fui criada por uma dona de casa e por um torneiro mecânico, antes de morar com a minha mãe. Quando eu fui morar com a minha mãe, ela era balconista. A minha vozinha materna, ela mora no sertão de Pernambuco. A minha avó paterna, uma mãe de santo, lá de Bezerros, também em Pernambuco, mas ela é paraibana. Vocês entendem meu sangue nordestino? Quem me conhece mais sabe que eu sou safada. E eu não tive nada, galera. Eu comecei a trabalhar em mercadinho de desinfetante. Quem assistir esse vídeo da época da escola vai saber que é verdade. Depois eu trabalhei 1 ano e meio numa serralheria, no pai de uma amiga. Depois eu fui trabalhar em shopping, que é muito mal falado. E lá que eu construí uma carreira assim com muito suor e dor no pé. Que só quem trabalhou em shopping sabe que é ali trabalhar de domingo a domingo, mas eu encontrei um amor naquilo porque eu ajudava as pessoas. Eu ajudava mulheres a se sentirem bonitas naquelas roupas, eu não vendia por vender, eu não vendia só para bater meta, eu também batia meta. E eu acho que por isso que eu cresci tão rápido e tão bem, que foi a carreira que eu falei, não faz mais sentido para mim. Então assim, eu vim do nada, velho. Ninguém, como eu falei no outro vídeo, da minha família, saiu do país. Eu fui a primeira a sair do país. Lá em 2016, e aí 10 anos depois, eu estava na França, num lugar que um dia eu só vi numa tela de computador. Caraca, velho. É tipo... E é tão simples, depois que você faz, você fala, tá, passaporte, juntar dinheiro, viagem. Em algum momento alguém disse que a gente não era possível fazer isso, que só um certo tipo de pessoa pode fazer isso. E não, é mentira. É mentira. É uma mentira. Todo mundo pode fazer isso. Mas são escolhas. E aí me parte o coração quando alguém olha pra mim e fala, ah, mas é porque você é nova, é porque você não tem filhos, é porque... Velho, para com isso. Sai do 5 de espada, sabe? Para de lamentar. Escolha seu sonho e faça. Tome decisões. E não é fácil, é muito autoconhecimento aqui. E mesmo assim eu passo por todos esses processos que só quem acompanhou comigo de perto entendeu. É processo atrás de processo. E eu sei que você está curioso para saber dicas do caminho de Santiago, dicas do caminho da fé, mas isso aqui, caminhar para dentro, não é sobre isso. O Urbanland não é só isso. Eu quero ensinar as pessoas a se conhecerem, a se transformarem a partir do que elas são, para elas serem o que elas querem ser. Sem obrigações para com a família. Eu vejo gente que, tipo, tem grana pra caramba e vive preso. Porque tá ali no que o pai, no que a mãe construiu para eles e por isso eles precisam seguir o que os pais fizeram, tipo a herança, sabe? E tá tudo bem, desde que seja uma escolha e não num formato de lamentação, sabe? Mas isso é para outro momento. Eu passei essa semana parada, andando para lá e para cá, mas parada, não era caminhada, estava também com tênis novo, chamando amaciamento, que vocês gostam dessa palavra, mas para mim isso não existe, é com outro vídeo. Vocês veem a quantidade de vídeo que tem para fazer, né? Não tenho tempo para isso, gente. E aí depois que eu desci, um lugar belíssimo, que lugar bonito, meu Deus do céu, já quero ir lá de moto, porque tem uma estrada linda para descer de moto.
eu tava decidindo o que fazer. E aí, em uma das conversas com a Florence, eu falei, eu quero, como eu decidi que eu não queria mais caminhar com dor, foi aquela decisão, aquela fala minha, aquela afirmação mudou minha vida. Ela falou, você quer fácil? E olha que coisa maluca, né? Quando eu falei isso para algumas pessoas, mas não é fácil, você sabe que não é fácil. Por que não pode ser fácil? Me conta. Por que não pode ser fácil as coisas? Quem foi que disse que não pode ser fácil? Ah, eu sei, gente, Dharma, Karma, ação, reação, lei do retorno, mas eu... Chega, galera! E ó, sentir dor é diferente de sofrer, tá? Eu sei, e sentir dor é diferente de cansaço. A peregrinação, ela cansa. Mas eu vejo diversas pessoas caminhando sem dor. E eu falei, gente, eu não posso pegar um ranço do que isso é minha vida, eu não posso pegar ranço disso. O que eu vou fazer? Eu vou trocar de carreira de novo? Não quero, eu amo isso! Eu quero fazer sem dor. E aí, nesse mimimi, nesse choramingo, que a gente pode choramingar, a gente pode chorar, tá tudo bem chorar, ninguém vai falar para de chorar, ninguém vai te jogar num quarto, quero que faziam comigo, desculpa família, mas essa é a minha história, eu preciso contar. Quando eu começava a chorar, a fazer birra, me pegavam assim com cadeira e tudo, eu tenho essa memória, e me trancavam num quarto. Agora é seguro chorar, eu posso chorar. E não levem pro lado pessoal, família, é sobre a minha história. E é isso, né? Às vezes nem a nossa história a gente pode contar, porque isso vai causar, talvez, sentimentos em quem vai assistir. E aí, gente, eu não posso controlar o que vocês vão sentir e tá tudo bem, porque hoje eu sou adulta e eu protejo a minha criança. Falei disso ontem no grupo de estudo. É nossa função nos acolher. Ninguém vai acolher a gente. Sim, eu recebi muito acolhimento, mas se eu não me acolhesse, se eu não me desse aquele abraço, aquela pausa, nem esse acolhimento que eu recebi dos outros seria possível, entende? Então a gente precisa se acolher. E para a gente se acolher, a gente precisa tirar essas diversas amarras que às vezes ficam. E fica, não tem como. Como que eu vou me acolher? Como que eu vou olhar para mim? Como que eu vou me dar prazer, me dar contentação? Me dar um tênis novo, uma roupa nova, sabe? Uma pausa. Não é por aqui, é por ali. Não é só trabalhar, é ter hobbies e contentamento, é ter, sabe, um gozo na vida. Porque disseram que a vida não é fácil, porque disseram que não é assim, sabe? E aí, a Florence falou, eu fico falando diferente vezes a forma do nome dela, desculpa, Flor, vou falar só Flor. A Flor falou assim, quer saber o que seria fácil? Ela usou essa palavra assim, fácil. Aí eu, porque ela tava lá, e aí, o que você vai fazer, né? Eu, o quê? Aí ela, caminho português. Eu, Aí ela, você vai estar num país onde você vai conseguir falar a língua, e ele não é um caminho tão difícil, e vai ser fácil. Aí eu, na hora eu falei, é isso. Então, Flor, gratidão, tá? Todas as suas influências deram certo no que tinha que dar certo, né? Porque compartilhando aqui, ela se sentiu culpada quando eu peguei o desvio para Lourdes e foi tão difícil. Ela falou, ai meu Deus, eu que falei. Só que não, amor, você só foi uma ferramenta de Deus para eu seguir aquele caminho e parar, porque eu já estava extremamente cansada. Eu não teria parado se eu tivesse continuado o Via Podienses, porque eu ia olhar a meta ali sozinha, eu ia continuar. E aí talvez eu teria me machucado. E não estaria aqui onde eu estou, faltando um dia para chegar em Santiago. E aí eu falei, pois eu quero, pois sim, pois vou. Sabe por quê? Porque eu ficava olhando o metrô, o trem, para chegar em Oviedo, que eu ia fazer o Primitivo. Ela falou, meu, Primitivo é difícil, você está cansada, você está machucada. É montanha atrás de montanha. Português não, português é easy. E aí ela tem um avião que vai direto 2h30 de voo. Eu falei, ai gente, tá fácil demais, eu quero. Normalmente eu ia falar, tá fácil demais, quero. Não, quero um desafio. Não, eu falei, eu quero, e eu vou deixar mais fácil ainda. Eu vou pedir para uma pessoa montar o roteiro para mim. E aí eu fui lá e pedi, Pércio, gratidão. Ele montou o roteiro para mim. E aí eu comprei a passagem.
Então, o caminho do Porto, ele fazia parte do roteiro inicial, porque eu ia fazer Via Podienses, Primitivo, Porto. Plano inicial, Podienses, Norte, Primitivo. Depois eu troquei o Norte pelo Porto, então Podienses, Primitivo, Porto, Finisterra. E aí no meio do caminho eu falei, cara, não vai dar tempo de fazer o Porto, então corta Porto. Podienses, Primitivo, Finisterra. Aí eu ouvi falar de São Salvador. Ai, Jesus. Podienses, São Salvador, Primitivo, Finisterra. E aí de novo Deus fez o quê? Sexta! Nem o Podienses eu consegui, nem o Primitivo eu fiz, e sim, tô fazendo português. Foi difícil pra caramba. Ai, gente! Foi difícil, é muito asfalto, é muito asfalto, é muito asfalto. Caraca, velho, choveu pra... Peguei 4 dias de chuva, eu e o universo inteiro que tá caminhando aqui. Mas sim, eu peguei um avião, fui pro Porto. E aí no Porto, Renatinha Queiroz, querida, que faz um trabalho incrível, tinha acabado de voltar e deu pra gente se encontrar e ela passou mais dicas. Então assim, Deus estava realmente falando, você quer fácil, amada? Agora é fácil, 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 extremamente fácil. Então eu queria isso, fácil, extremamente fácil. Então eu comecei no Porto num caos, que vai para um vídeo, um caos. Eu falei, cadê seta? Não tem seta, meu Deus, cadê seta? E não achava seta, e pura cidade, assim, 27 quilômetros. Então, eu fiz a pausa de 7 dias, depois eu fiz 27 quilômetros de puro asfalto, cidade. Eu nunca vivi isso, nenhuma peregrinação. Um dia inteiro de cidade, um dia inteiro. Caraca. Mas eu tava com energia, assim, full. Eu falei, voltei pro game. Voltei pro game, tô de volta na parada. E aí o dia seguinte, asfalto, dia seguinte, asfalto, dia seguinte, asfalto, só com pequenos trechozinhos de terra, assim, sei lá, 50 metros. Eu falei, cara, começou a voltar o cansaço de novo. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou fazer em 15 dias não, eu vou diminuir. Aí eu fui lá, mexi no roteiro, então eu quero ensinar também como vocês fazerem um roteiro sem depender dos roteiros prontos dos aplicativos que tem aqui, de você fazer conta mesmo e saber do albergue, enfim. Porque a palavra que eu mais gostei na França foi, muitas pessoas vão saber, mas era o quê? Autonomia, 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 autonomia. E desde sempre eu entendi que Santiago me falava essa mesma coisa, liberdade. Liberdade. É por isso que eu não sei se eu vou guiar em Santiago, para Santiago ou em Santiago. O que eu sei é claro, eu quero levar pessoas que já fizeram caminhar para dentro para viver comigo Le Puy et Conques. Isso está claro desde o segundo dia da jornada. Uma natureza bruta, uma natureza tão linda. Gente, eu caminhei na neve. É que eu não... Ai, você tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, entendeu? Você não tá entendendo o rolê. Vai lá pra outra rede que você vai entender, talvez. E eu vou começar a postar depois que eu terminar. Deus me ajude. Nossa Senhora da edição de vídeo me ajude. Porque, olha, é muita coisa que eu gravei. E eu quero mostrar isso num outro sentido, sabe? A gente vai trabalhar com o tarô, que são as cartas que eu uso todos os dias. Toda peregrinação minha eu tô com tarô, que me ajuda ali a focar o pensamento do dia. Aliás, nem tirei a carta do dia de hoje. Podia tirar ao vivo, né? Nossa, ia ser legal. Mas não vou tirar não, porque não é pra cá, é lá pro grupo de estudo. Um dia eu faço pra cá. Ai, meu Deus, fico fazendo essas promessas, tá vendo? Gente, essa é a minha cabeça. Vocês estão dentro da minha cabeça agora. É assim, o dia inteiro, tá? Vata pita assim, ó. Total. E aí tá. Diminuí o meu roteiro para 13 dias. Me arrependi e voltei, me arrependi e voltei. Porque são peregrinação, você fica fazendo tantas decisões, tantas micro decisões, e você tem que sustentar o que você escolhe. E aí eu decidi fazer em 13 dias. E hoje eu estou no 12º dia. Eu estou aqui em Padrón. Eu estou no monte, onde supostamente Santiago pregou. Acho que eu já disse isso no começo do vídeo, mas só para fechar onde eu estou. Pregando aqui para vocês a minha palavra. Falando aqui sobre tudo que eu vivi. E eu peguei português central.
Não sabe, gente, eu não pesquiso nada, sério. Eu não sou igual muita gente que fica pesquisando, fazendo um roteiro, bababá, onde eu vou ver, onde parar, nada. Eu peguei o roteiro que o Percy montou, os pontos que ele falou, ele não fez tudo pronto para mim, ele deixou uma coisa aberta. Eu ainda mudei isso que ele fez e fui vindo. Uma coisa que eu gostei muito de ter feito foi a variante espiritual, que divide ali, então a massa, a grande massa que precisa fazer mais curto vai ali pelo central, e eu fui pela espiritual. E hoje eu já voltei para onde a grande massa do português se encontra. Estamos a um dia de Santiago, mas vou fazer em 2. Tem gente que vai fazer em 3, tem gente que já vai chegar hoje. Santiago, eu cheguei! Quase. Não posso cantar Vitória. Vai que! Viu, Santi? Tô de boa. Tô de boa contigo, cara. Tô de boa, a gente fez as pazes. E é isso, eu fico brava com Deus o tempo inteiro. Aí eu volto a falar com Deus com amor. E atualizações sobre o pé, sobre a fascite. Eu resolvi entregar essa dor. Eu falei, quer saber? Eu não vou pedir mais para ninguém, não. Eu já pedi, já acendi de vela, já fiz reza, já fiz comando, já fiz decreto, já fiz violeta, chama verde. Já chamei a galera inteira, chamei meus aliados de poder, chamei o povo da mata. Eu chamei todo mundo. Falei, gente, me ajuda. Passei pomada, tomei remédio, fui no osteopata, li sobre a linguagem do corpo, então assim, porque o caminhar para dentro eu falo que é uma integração, que é o que eu aprendo, é o que eu passo. Somos 4 elementos, terra, água, ar e fogo. Corpo, emoção, mente, espírito. Então eu fiz essas 4 coisas. Tomei remédio, fui no osteopata, li sobre a linguagem do corpo e acolhi minhas emoções, li sobre tudo que vocês possam imaginar, rezei e recebi a vibração da cliente. Então eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu falei, agora eu preciso caminhar. Então eu caminhei. Então assim, tem uns 3 a 4 dias que eu estava estressada por causa desse monte de asfalto. E aí eu fiz uma simples analogia. Quando as pessoas me perguntavam, como você tá? Eu falei, como que eu tô? Eu não sou mãe, mas eu acho que essa é a sensação. Sabe quando você mães, aí homens, não sei, tenta imaginar também, de alguma maneira que vocês consigam. Imagina a mãe, a gestante, de 9 meses, que ela ama o bebê, mas ela não vê a hora que ele nasce. Já não tem uma posição para dormir, você já está super inchada, você já não se sente bonita, não se sente confortável nas roupas que tá, e você não vê a hora que acabe. Então, era essa a sensação que eu estava. Então, sim, eu estou aproveitando o caminho da maneira que eu consegui aproveitar. Mas, gente, foi difícil desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Eu pisei na França, eu tive uma infecção alimentar, eu fiquei 3 dias com diarreia e eu não conseguia começar o caminho. E aí... Ai, não sei se eu posso falar isso aqui. Porque vai ter tradução, né? Que merda. Eu não posso falar algo ruim que aconteceu em mim, porque a pessoa pode assistir. Olha que merda. Ai, que saco. Mas enfim, uma pessoa que estava me apoiando durante o caminho, confundiu as coisas e começou a me pressionar. E aí eu tive que fugir dessa pessoa. É só isso que eu vou dizer. E aí isso foi um processo, porque foram vários gatilhos que eu também não posso dizer. Ah! Foda, né? Não posso dizer aqui, gente, mas eu trabalho com os meus terapeutas, tá? Então tá tudo bem. Eu não sei com que coragem que eu vou postar esse vídeo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tô me regulando. E aí eu segui. O caminho continuou super difícil. E aí começou as dores fortes, dores fortes, dores fortes. Eu fui lá, troquei de tênis.
E aí continuou as dores, continuou as dores. E tava assim, aí eu fiz o desvio pra Lourdes e tava assim, eu não tava conseguindo, eu tava me arrastando no caminho. Aí eu falei, não é possível. E aí eu decidi parar. E aí veio a constatação pelo osteopata que realmente estava feia a coisa. E aí eu descansei, fui para trás, e aí vivi o processo lá na Gruta de Madalena, que eu também não vou compartilhar aqui. E aí depois eu fui pro Porto, adorei a cidade, achei linda. E comecei o caminho por asfalto e assim, mais dores. E aí eu estava em Portugal, podendo falar português e não achava ninguém falando português. Não é possível. E aí, tem uma coisa que eu não falei no outro vídeo e que agora senti que é o momento de falar, que possa ter pessoas que vão assistir esse vídeo e falar, meu Deus, como reclama. Nossa, e eu aqui com não sei o que, não sei o que. Sabe aquelas comparações de dores? Comparação de doença? Ai, mas pelo menos você tem os 2 pés, né? Eu não tenho um. Isso coloca a gente num lugar onde a gente não pode contar a própria história, a gente não pode contar nossas próprias dores. Isso é péssimo. Não fique perto de pessoas que façam isso. Ou então conscientize essa pessoa que ela só precisa te ouvir. Porque cada um tem a sua dor. Quando você vai na academia e você faz agachamento com 10 quilos e é difícil para você, e o cara tá fazendo com 100 quilos, é difícil para ele. É difícil para ele com 100, é difícil para você com 10. Tá difícil, não interessa se ele tá com 100 quilos e você com 10. Isso é a mesma coisa para a dor não tem balança. Então eu estava com essa dor e essa dor ela é válida para mim. É o meu caminho, é a minha vida. Ninguém tem o direito de tirar isso de mim. Assim como não tem o direito de tirar isso de você. Cada um sabe as próprias dores, cada um sabe o peso das próprias decisões, de você pegar um projeto tão bonito quanto esse, que nasceu do meu coração, que nasceu de um chamado divino, ao vivo, numa live, Santiago me chamando para curar a relação com meu pai, para viver o luto do meu pai. E tudo que veio através disso, que eu, quanto terapeuta, sei, e os meus processos terapêuticos sei, meus processos espirituais eu sei, acompanho isso, e ter que parar, e ter que não bater, né? Não chegar no que eu planejei. E eu sei de várias pessoas, ranho, gente, ranho, é normal. E eu sei de várias pessoas que às vezes tem que mudar de ideia. E as pessoas falam, é normal desistir. Cara, eu não tô desistindo, eu tô mudando de ideia. Desistir, as pessoas falaram, você tá em São Paulo. Gente, aonde que eu ia pra São Paulo? Mas se eu quisesse, eu ia. Porque lembra? Se eu quisesse, eu ia. Mas não, eu só precisei descansar. Então, às vezes, a gente só precisa pausar. Você não precisa, não deu certo. Não vou fazer os 1.500, então eu vou me embora. Isso é coisa de criança, isso é infantilidade. A gente pode pausar, a gente pode parar, a gente pode descansar, a gente pode fazer o que a gente quer. Só que às vezes essa pausa, ela é vista como uma derrota. E eu fiquei pensando isso, sabia? No segundo dia, porque eu encontrei brasileiros no albergue do primeiro dia do português, primeira vez que eu encontrei. E aí a mesma fala do brasileiro, peregrino, tá? Eu queria fazer o francês, mas como não posso fazer completo, eu vim fazer o português, porque eu só queria se fosse completo. Da onde vem? Da onde vem? O que é completo? Por isso que quando eu for guiar Le Puy Conks, só é quem já passou por um caminhar para dentro. Porque vai entender o que a gente vai trabalhar lá. Que não é sobre chegar na catedral, que eu vou chegar amanhã. Balande, então por que você vai chegar em Santiago amanhã? Porque eu quero. Porque eu quero. Porque ele me chamou e só dando coisa errada, só dando coisa errada. Gente, deu várias coisas erradas. Eu ia para um lugar e me perdi, errava. Eu me perdi várias vezes nessa rota. Várias vezes. E ainda tem o lance da Fátima que eu não contei aqui. Que desde o primeiro dia eu vendo as setas azuis. E eu indo as amarelas, as azuis pra cá. Eu indo amarela, azul pra cá. Eu indo amarela, azul pra cá. Eu falei, meu Deus, por que eu não dou a volta e vou pra Fátima? Fora! Não, vou falar isso não. Vamos chegar em Santiago? Bom, parece que Santiago não quer que eu chegue. Me atrasava o tempo inteiro.
Meu Deus! E aí o que eu fiz? Eu falei, quer saber? Encurtei, reservei tudo para não ter desculpa e falei, pronto, agora eu caminho em paz. Agora eu só preciso andar, tá tudo reservado. A única coisa que não está reservada é a minha chegada em Santiago. Que eu quero viver, chegar e a hora que eu quiser eu vou pro hostel que eu quiser, na hora que eu quiser, o primeiro que eu achar, ou o último que eu achar, não sei o que eu vou fazer. Mas a sensação é que não estava querendo que eu chegasse, sabe? E eu não sei dizer se era um teste ou se como uma seguidora, a única que falou, talvez essa seta seja para mostrar que ela está contigo, esse tempo inteiro, que ela está contigo. Não necessariamente você tem que ir para lá a pé, mas eu vou! Tô tão cansada, tão desorientada, que eu falei, quer saber? Eu quero que acabe, lembra? A gestante de 9 meses, eu quero que acabe isso aqui, então eu quero acabar. Quero chegar em Santiago agora, custe o que custar. Não vou folgar. Então eu estou 12 dias direto. 13 dias acabou ficando. E eu vou chegar a Santiago. Eu tô olhando ali pra ele no monte, ó. Tem uma estátua dele ali. Eu vou chegar, viu? Amanhã. Se você quiser. Porque vai que eu desço essas escadas aqui e tropeço. Deus me livre. Essa é a minha cabeça. Eu vou chegar. E aí eu tava com o pensamento de, então eu vou até Finisterra, né? Porque eu sempre pensei em chegar no mar, chegar no mar, chegar no mar. Só que eu tô assim. Eu quero que acabe. Sabe Galvão Bueno lá no final da Copa? Acabou! Acabou! Eu vou colocar esse vídeo. Eu vou colocar esse meme, esse áudio. Acabou! E o que eu vou fazer? Eu vou me embora pra Fátima. Eu vou me embora pra Fátima. Eu vou me embora pra Fátima. Eu vou pros braços de mãezinha. Então, Santiago me chamou e eu acabei indo pra Lourdes e pra Fátima. Não vou pra Finisterra. Não sinto. Eu tô dizendo isso agora, tá? Possa ser que amanhã, chegando, eu mude os planos. Mas agora eu tenho data final. Eu já peguei o avião. Após essa grande peregrinação, eu tenho uma viagem de 15 dias de férias, que eu quis aproveitar todo o meu visto na Europa, que é um outro tema. Tudo isso aconteceu porque eu só tinha 90 dias. 65, na verdade, porque o restante eu vou estar passeando. Como a gente é preso, o tempo não é nosso. Nosso tempo não é nosso. É de alguém que definiu que eu, quanto brasileiro, só tenho 90 dias aqui. Porque se eu tivesse tempo, eu teria feito todo o meu plano. Eu descanso, volto, descanso, volto, descanso, volto. Mas não, não tenho. Meu tempo não é meu. O meu tempo é de alguém que governa tudo isso aqui. Sansara é outro nome. Ai, gente. Então as atualizações são essas. No dia que eu tava nessa dúvida, vou pra Fátima, vou pra Fátima, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, eu vi 2 faixas, 2 flechas, azul pra cá, uma luz no meio, um cachorrinho, e amarela pra cá. Aí eu falei, será que existe um caminho? Deixa eu ler como que é o caminho. E aí eu descobri que um dos lugares que eu mais quero ir, que é Nazaré, das ondas gigantes, que eu sempre quis ver desde criança, tem um caminho que começa de Nazaré a Fátima caminhado durante 3 dias. E é esse que eu vou fazer. Se Deus quiser, Nossa Senhora de Fátima e Santiago permitir. Mas por hoje eu só queria agradecer vocês mais uma vez. Acabou de chegar uma pessoa e eu falei que eu queria parar com a vergonha, mas também vou aproveitar que o vídeo já está longo. Eu quero agradecer. Agradecer, assim, profundamente, do fundo do meu coração, que é o que eu vim curar aqui. Eu comprei até... Deixa eu mostrar. Não sei se vai dar para mostrar para vocês. Não vai dar para mostrar. Mas eu comprei um cristal, um quartzo rosa, em conexão com o chakra cardíaco, para sentir e espalhar o amor em todas as suas maneiras, que tem conexão com um aliado de poder meu, que tem um grande coração. E é com esse grande coração que eu agradeço quem chegou até aqui, quem me escuta sempre, quem escolhe ser guiado por mim, quem escolhe estudar comigo, fazer os retiros comigo, ou só escolhe seguir as minhas orientações lá na outra rede, no Instagram, e sabe que dá certo. E vai vir muitos vídeos por aí, eu espero que vocês gostem dessa loucura aqui falando.
É sem filtro, é sem nada, e eu tenho que sacar mais essa câmera e falar, porque eu tenho muito para ensinar. Eu tô aqui viva para isso, e eu vou cumprir essa missão. Um grande beijo e até!